Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 3 de dezembro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Prada compra Versace por 1,4 bilhão de dólares. Em mundo, Lula liga para Trump e pede redução de tarifas sobre produtos brasileiros. Já no Brasil, Toffoli decreta sigilo e transforma em caixa preta a ação de Vorcaro. É isso aí, muita coisa importante para a gente conversar hoje. Então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Prada acaba de dar um passo gigante no setor de luxo. Ontem, a marca finalizou a compra da Versace por 1,4 bilhão de dólares. E olha que curioso, Branco. A Versace, fundada lá em 1978 por Gianni Versace e eternizada pela direção criativa de Donatella Versace, já tinha mudado de mãos antes. Em 2018, ela foi adquirida pela Capri Holdings, dona da Michael Kors e da Jimmy Choo, por 2 bilhões de dólares. Um valor maior do que o negociado agora pela Prada. E o que aconteceu de lá para cá? Além de ter sido afetada por uma queda generalizada no consumo global de luxo, a Versace tem reportado receitas em queda e teve prejuízo operacional no último ano fiscal. E agora a estratégia da Prada, conhecida pelo seu estilo mais minimalista, é ampliar a diversidade do grupo ao incorporar a Versace, que tem um visual bem mais exuberante. E tem mais, esse movimento dá mais força para a Itália no cenário global de luxo, dominado por gigantes como a Kering, dona da Gucci e da Saint Laurent, e a LVMH, que controla marcas como Louis Vuitton e Dior. Mesmo assim, a diferença é enorme. A Prada tem valor de mercado de 15 bilhões de dólares, sendo o maior grupo italiano de moda de luxo em receita. Mas ainda assim, fica bem longe da LVMH, que vale 366 bilhões de dólares ou 1,9 trilhão de reais. E nas bolsas o clima não é dos melhores para a Prada não, isso porque no ano as ações já acumulam queda de 23%. Agora resta saber se essa aquisição pode ser o início de uma virada. Mas com a nossa sessão de empresas fechada, bora seguir para o noticiário internacional. Agora, na sessão internacional, teve conversa importante entre Lula e Donald Trump. Ontem, o presidente brasileiro ligou para o republicano e classificou como muito positiva a recente retirada das tarifas dos Estados Unidos sobre mais de 200 produtos brasileiros, incluindo café, carne bovina e frutas. E agora o Lula está pedindo mais, e o Branco? Ele defendeu a retirada de tarifas que ainda afetam outros produtos brasileiros, como eletrônicos, produtos têxteis e aeronaves. E além da pauta econômica, ao longo dos 40 minutos de conversa, os dois falaram de cooperação no combate ao crime organizado internacional. Segundo o Planalto, Lula mencionou as operações recentes contra facções, como a ofensiva contra o PCC, que envolve crimes no setor de combustíveis. Já Trump respondeu dizendo ter total disposição para trabalhar com o Brasil nessa área. E se a gente olhar o contexto, faz bastante sentido, né, pessoal? O tema também é estratégico para os Estados Unidos, que vem intensificando o combate ao narcotráfico no Caribe, com foco em organizações criminosas venezuelanas. E por falar aqui em Venezuela, segundo a agência Reuters, Maduro não cumpriu o prazo de uma semana dado por Trump para ele deixar o país. Prazo esse que acabou na sexta-feira, dia 28. Maduro teria pedido anistia completa para ele e para a família, além do fim das sanções aos membros do regime. Mas os pedidos foram rejeitados pelo governo americano. E ontem, dia 2, o Pentágono afirmou que já tem um plano de contingência caso Maduro deixe o poder. Horas antes, o próprio Maduro declarou lealdade absoluta ao povo venezuelano. Ou seja, o cenário ainda está bem imprevisível por lá. Conversa diplomática de um lado, tensão crescente do outro. Mas com esse panorama internacional completo, a gente segue agora para a sessão de Brasil. A
Agora, na nossa sessão de Brasil, o Supremo entrou de vez no centro das atenções. O ministro Dias Toffoli decretou um regime de sigilo no processo que envolve Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Lembrando que Vorcaro é suspeito de comandar fraudes financeiras de 12 bilhões de reais. Esse processo já estava sob segredo de justiça, mas agora passou para um nível de sigilo bem mais rígido, onde informações sobre o andamento processual ficam ocultas do público. Na prática, deixam de aparecer dados básicos do site do STF, como a relação de advogados envolvidos ou o registro de novas petições. A partir de agora, só os advogados do caso, o Ministério Público e servidores do gabinete de Toffoli têm acesso. Segundo uma fonte, nesse tipo de sigilo, só o que o ministro quiser será divulgado. E para contextualizar, o STF trabalha com 5 níveis de confidencialidade, que vão do processo público, nível 0, até o sigilo máximo, nível 4. O caso Vorcaro foi classificado no nível 3, que é o segundo mais alto. Aliados do ministro dizem que a medida é para evitar vazamentos que possam prejudicar as investigações, ou até mesmo anular processos no futuro. E trazendo um pouco do quadro geral aqui, Andrezinho, nos últimos anos, Vorcaro buscou se aproximar de figuras do judiciário. Em 2023, o próprio Toffoli participou de um seminário jurídico em Londres, patrocinado pelo Banco Master. O evento aconteceu no hotel de luxo The Península, perto do Palácio de Buckingham, com diárias de R$6 mil. Além dele, os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também estiveram no seminário. A esposa de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, chegou a ser contratada pelo banco. É um movimento que deixa o ambiente político e jurídico ainda mais sensível. Mas com esse panorama nacional fechado, vamos agora acompanhar o fechamento dos mercados. O fechamento dos mercados do Daily Fin aconteceu de novo, né, Andrezinho? Pois é, Branco. O Ibovespa fechou em alta de 1,56% nessa terça. Passou dos 160 mil pontos pela primeira vez e renovou sua máxima histórica. Entre os pontos de atenção do dia, a produção industrial subiu 0,1% em outubro, que foi abaixo da projeção de 0,4%. No acumulado de 12 meses, o indicador recuou 0,5%, enquanto o mercado esperava alta de 0,2%. O dado, considerado fraco pelo mercado, reforçou as expectativas de corte da Selic no início de 2026 e levou os juros futuros a recuarem. Nesse cenário, as empresas ligadas ao consumo e à economia doméstica avançaram. A CVC, por exemplo, subiu 6,63%, enquanto a Localiza avançou 4,74%. E ainda por aqui, segundo a pesquisa Atlas Intel divulgada nessa terça, 48,6% dos eleitores avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo. Com isso, a avaliação negativa voltou a superar a positiva, que caiu de 48% em outubro para 44,4% em novembro. Esse resultado interrompe um movimento de recuperação da popularidade do presidente, que vinha sendo atribuído na época à reação do governo federal ao tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. Falando agora de lá, as bolsas americanas também voltaram a subir. O S&P 500 fechou em alta de 0,25%, enquanto o Nasdaq avançou 0,59%. Entre as ações, a Boeing subiu 10,15%, isso depois de divulgar projeções de aumento nas entregas dos jatos 737 e 787 no próximo ano. E de mais relevante por lá, Trump afirmou que anunciará no início do próximo ano o nome do sucessor de Jerome Powell no comando do Fed. A indicação será submetida ao Senado, que hoje tem maioria republicana. Para fechar aqui, o dólar caiu 0,52% e fechou o dia cotado a R$ 5,33. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail, e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link e descrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa quarta, pessoal. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!